E aí pessoal, vamos velejar? Então o vídeo de hoje a gente vai estar mostrando para vocês a instalação do sonar, né, o Garmin Strike 4, né, Plus, que a gente optou aí por conta de custo. E ele oferece também o GPS, apesar de a gente não conseguir integrar aí os mapas, né, as cartas náuticas, mas usando em paralelo junto com o Navionics dá um resultado bom. Tá? E dos motivos a gente ter optado pelo Striker 4 é que ele tem aquela opção de chart plotter, né? De jeito que você vai navegando, ele vai traçando o fundo onde você está passando, de forma que você pode ter pontos, né, que não foram ainda mapeados pela capitania, né, pela Marinha do Brasil, que você vai conseguir fazer pelo menos na tua carta náutica, né? Pelo menos ali no teu trajeto, na tua rota dentro, salva já no GPS e no sonar, tá bom? Uma coisa que vocês podem ir observando, nós optamos por não fazer a instalação externa e por não furar o casco. Uma recomendação que a gente viu foi utilizar aqueles tubos de PVC com água, né? E colocar o transducer dentro desse tubo. Outra recomendação foi de usar creme rinse, creme de cabelo, coisas assim. Uma terceira, aí, que foi o recurso que nós optamos, né? Vocês podem estar vendo aí, é a utilização de gel, né, para ecografia. É um gel condutor que é utilizado nos exames de ecografia. E como a utilidade, a aplicação dele é especificamente por conta da utilização de sonar, né? Só que num outro tipo de sonar, nós entendemos que poderia dar um bom resultado. Nós já fizemos uma instalação de um outro sonar utilizando Sika no fundo do barco, no fundo do Strumpf. Não deu um resultado bom. Ele funciona por alguns minutos, aí começa a dar falha, começa a dar erro. Então nós optamos por retirar o transducer desse outro sonar e lixamos o fundo, né? Vocês podem ver como foi lixado ali o fundo. Aí a gente instalou um pote de acrílico, cortamos o fundo do pote de acrílico, instalamos no fundo do Strumpf e preenchemos aí com o gel. O gel condutor aí de gel condutor para ecografia, tá bom? Então vocês vão ver aí a instalação, espero que gostem, né? E dá o seu joinha, não gostou, coloca que não gostou, explica o que não gostou, o que a gente pode melhorar, compartilhe esse vídeo, né, para a gente poder estar crescendo. Uma outra situação, né, que eu gostaria que vocês participassem com a gente, que vocês comentassem, tecessem aí os comentários de vocês, era com relação à localização do monitor do Garmin, do monitor do ecobatímetro GPS, né? Porque nós estamos com algumas ideias ainda. Então fixar com aqueles tubos do lado da gaiota de entrada, como nós utilizamos o paiol de popa ali, em parte do paiol de popa, onde seria para guardar as velas, ou então quando tem motor de centro, onde fica o motor de centro, né? Como nós usamos aquele local para fixar a nossa geladeira, ele também formou um espaço bom que dá para guardar instrumentos ali. E teria uma boa visibilidade e também seria de fácil acesso para você retirar quando saísse do barco e tal, por segurança. Mas talvez o inconveniente seja a questão da passagem, né? Ele vai ficar bem na passagem da entrada do Strumpf. Então numa situação assim de emergência pode ser que ele atrapalhe um pouco. Então eu gostaria que vocês comentassem aí, que vocês opinassem, né? Então, afinal, onde é que nós vamos instalar, né, o nosso sonar? Onde que nós podemos estar instalando o nosso sonar? Tá bom? Conto com a participação de vocês, eu conto aí com a opinião de vocês, é muito importante para nós e a gente vai estar prosseguindo então talvez no próximo vídeo mostrando aí quem foi que opinou e qual foi a localização que a gente adotou e quem que nos ajudou com essa localização, tá bom? Bom, tiramos o fundo, né? Aqui a tampinha. Esse fundo aqui a gente vai colar no barco, aí o fundo que vai ser o fundo do barco mesmo. Isso aqui vai aqui dentro.
junto com o gel. E a gente fecha com a tampinha hermética, que é para o gel não vazar quando o veleiro adernar. Bom, tá fixada ali a peça, né? Pote de acrílico com cica colado no fundo. O fundo tá lixado para poder colocar agora o gel de ecografia, de exame de ecografia. Então agora é só esperar secar e recolocar as coisas no lugar. A bateria está ali para segurar essa mangueira, que é a mangueira da bombinha de porão, para ela não empurrar, não tirar a peça do lugar. Amanhã, assim que estiver seco, a gente enche com o gel e coloca a peça ali para testar. Gente, dá o tamanho do meu pé. Isso tá aqui. Bom, gente, o suporte ali pro sensor, né, pro transducer do sonar já está fixado. Ele ficou bem estanque, né? Eu coloquei a tampa, enchi, eu lavei aqui a polpa, o porão de polpa, e ele ficou sequinho. Agora nós vamos encher aqui com gel. Esse aqui é gel preparado para ecografia, tá? Ele é um gel condutor, né, para a pessoa que faz aquela ecografia, que é um princípio semelhante ao que o sonar utiliza. Ok? Então a gente usa esse material aqui para dar um contato melhor. E já vou colocar o transducer do porão do sonar aqui para vocês verem. O estufo está limpinho, né? Colocar saco de carvão, colocar essas coisas, acaba sujando muito. Eu lixei algumas peças no veleiro também, aí ficou pó de fibra aqui, então hoje eu lavei, aproveitei para lavar. Vou esperar secar para daí fazer uma pintura nele. Aqui ele já está lavado também, e a gente vai começar a colocar tudo no lugar aqui, colocar as peças no lugar. Vou montar ali o transducer e montar. Tem que cuidar para não ficar com ar, né? Entre o sensor e o fundo do veleiro. A ideia é ficar com o mínimo de ar possível, tá? Que o ar pode dar, as bolinhas de ar podem dar interferência. Então ficou bolha bem pequenininha, então tá num padrão bom até. Até indicação para você usar em acrílico e não em PVC é justamente você ter uma boa visibilidade para poder eliminar o ar caso necessário. Bom, gente, então tá aí, né, o recipiente que a gente instalou. Ele vedou bem, não entrou umidade pro lado de dentro. Agora a gente encheu ele com o gel clínico, né? Aquele produto para fazer ecografia. E está ali já fixado o sensor também, o transducer. Tá meio ruimzinho de ver. A gente conseguiu eliminar a maior parte das bolhas de ar, né? E ele está fixado ali, beleza? Agora vamos ver lá dentro. Vai dar para ver aí, né? Mas o estrufe está sentado no fundo do rio. A maré baixou bastante hoje, então a gente está com a quilha encostada no fundo do rio. Vamos iniciar aqui então a leitura. Foi conectado aqui no
controlador de placa de energia solar só para fazer um teste, né? Aqui na saidinha de energia. Vamos ver. Eu já fiz a configuração dele, tá? Antes de fazer a instalação, quis fazer um teste para ver se ele não estava com nenhum problema. Já, tradicional mesmo. E tá feita a leitura. Agora, o que cada faixa dessa aí quer dizer, eu vou ter que estudar, vou ter que aprender, que eu ainda não sei. Importante é isso aqui. Tá com 0,6, aproximadamente 60 centímetros. Vamos ver o Quick Draw dele, como é que funciona. Está marcando. Quando tá parado não vai marcar nada, né? Tá dando aqui a profundidade, ó, 0,6. Tá 20 graus a proa dele. Velocidade zerada. Beleza? Proa pro norte. E é isso mesmo. Bom, galerinha, tá instalado aqui, né? Não sei se vai dar pra enxergar por causa da claridade. Não, muito reflexo. Marcando em 1,5 m. Ver se eu consigo. Aí. Aí, agora ficou melhor. A saladinha tá dando 1,5 m abaixo do fundo. E ele tá aí uns 30 centímetros da linha d'água, mais ou menos 25 a 30 centímetros. 1,70, 1,80 mais ou menos de profundidade. Aqui onde a gente tá apoiado. Tá bem encostado no pier. Aqui dá pra ver, tá bem encostadinho no pier, quer dizer, se a gente afastar mais meio metro, já vai para 3 metros, 3 metros e pouco. Beleza, agora a ajuda que eu preciso de vocês é a seguinte: onde eu vou fixar esse sonar? O que vocês acham aí? Onde ficaria legal fixar esse sonar? Eu pensei aqui. Nós temos aqui uma que seria a tampa do motor, né? Que é onde fica a geladeira. Então estou pensando em fazer uma base ali, fixar, só que eu teria que inutilizar essa tampa. Quer dizer, quando fosse navegar utilizando o sonar, eu abriria a tampa e fica complicada a passagem aqui na gaiuta. Outra possibilidade aqui no painel de energia, fazer um trilho, né, para ele sair daqui e ficar exposto para a gente aí que vai estar ali na popa. Ou o pessoal costuma fazer, né, fixar aqui uma barra de inox com ele girando e ficando de frente lá para a popa. Então, gente, eu estou precisando de ajuda, né? Vejam aí, comentem, né? Compartilha para ver se a galera tem mais outros amigos, tem outros navegadores, outros comandantes aí tem ideia. Então o problema é esse, comandantes. Vamos ficar aí aguardando o conselho de vocês, as recomendações, onde que nós vamos fixar aí o GPS e sonda o sonar aí da Garmin. Beleza? Estamos aqui, né, no Paraguaçu, preparando aí já final de semana aí que antecede a Páscoa, já deixando o veleiro pronto para em condições de navegar. Beleza? Comente aí, compartilha, quem sabe tem algum comandante que não segue o canal e pode opinar também através da tua ajuda. Eu te agradece muito. Último assunto, né? Como vocês sabem, o instrumento está à venda, né? Nós anunciamos ele com 2 valores, está no OLX e no Facebook também, né? No marketing do Facebook. E ele foi anunciado com 2 valores pelo seguinte: ou ele vai porteira fechada, com tudo que tem, que vocês já conhecem, né? Geladeira, barco auxiliar, o barco de apoio, botinha de apoio, motor elétrico, motor de popa, o jogo de baterias, né? Que até hoje está chegando uma nova bateria para o STUF, né? Que a gente está querendo ampliar um pouco o banco de baterias, que já é grande, né? Nós temos mais de 300 amperes
e agora devemos estar chegando nos 400 amperes. A placa é de 300 watts e iluminação, geladeira, tudo que tem no barco fica, né, pelo preço de R$75 mil. Mas se vocês pesquisarem por aí, um veleiro de 23 pés está até mais caro que isso, sem ter os recursos que o Stumpf tem, tá bom? E uma outra possibilidade seria por R$55 mil, mas aí só o casco com as velas, né, e o motor. Aí não teria geladeira, não teria a parte das baterias, bote auxiliar, o motor do bote auxiliar, que é o motor elétrico, e todos esses outros recursos que vocês têm visto a gente instalar no Stumpf, tá bom? Então, se você tiver interesse, entre em contato no privado aí com a gente, ou então, se conhecer alguém que tem interesse também, né, compartilha. O objetivo, gente, a gente não está saindo da vela, muito pelo contrário. O objetivo é adquirir um veleiro um pouco maior para que a gente possa ficar mais tempo no veleiro e assim estar produzindo mais conteúdo para vocês. Tá bom? De repente a gente até issa as velas aí, aproveita os ventos e rompe os limites aí da nossa nação e, né, começa a conhecer outros mares, outras localidades para estar compartilhando com vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. É curtinho, mas é bem objetivo. Ele vai estar entrando aí na série de instalação de equipamentos que eu sei que vocês gostam. Espero que vocês gostem e fica a pergunta. E aí, vamos velejar?